Na reunião do Conselho Gestor do município na terça-feira pela manhã no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha, a proposta era que a administração municipal apresentasse o projeto de recuperação da Avenida Pedro Grendene para os representantes das entidades que fazem parte do Conselho. Porém, com a presença de comerciantes e de moradores da rua, o trabalho não pôde ser concretizado na íntegra. Em diversos pontos, houve discordância por parte dos comerciantes e moradores da comunidade. A secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente explicou que mais de 90% das solicitações apontadas pelas entidades do Conselho Gestor de Farroupilha foram atendidas no projeto. Leandro, então, a reunião hoje foi de apresentação das alterações que foram solicitadas na última reunião do Conselho Gestor. Eu estou bem satisfeita porque a gente conseguiu fazer a grande maioria, eu diria que 90% das solicitações das entidades foram possíveis, claro, abrindo mão de algumas coisas. Estavam presentes algumas pessoas do comércio e da comunidade ali da avenida, que de fato, como tu colocaste, não estão satisfeitas, mas está muito claro que, inclusive, sugeriram que eu prejudicasse o vizinho para favorecer o seu. Então, assim, para mim, isso acaba não soando... A pessoa não está pensando da forma que o prefeito tem nos pedido para pensar, que é pelo coletivo. É óbvio que em momento nenhum eu, o prefeito, a Secretaria de Obras querem prejudicar alguém. Seria uma insensatez total eu estar prejudicando aquele que traz recursos para o município reinvestir em obras. Então, assim... A gente usou os mesmos critérios para todos, sem olhar de quem é a casa, de quem é o estabelecimento. Isso eu estou muito tranquila. O que eu coloquei é que as conversões nas esquinas, elas precisam da terceira pista. Inclusive, tinha aqui uma autoridade do trânsito que veio elogiar a iniciativa. São coisas necessárias. Eu entendo que quem está lá preocupado com a manutenção do seu comércio não consiga ter a visão que um urbanista tem, que a secretaria tem, de melhoria. Eu afirmo que vai valorizar todos os imóveis da rua com as melhorias que o município vai fazer. Isso é fruto de toda a economia que foi feita nos últimos anos pelo nosso prefeito, para que hoje nós tivéssemos condições de fazer essa obra de intervenção. Ela é uma entrada da cidade, ela vai ser qualificada, ela vai melhorar, vai ter prejuízos em alguns estacionamentos, sim, mas menos do que eles viram na primeira proposta. E justamente ouvindo essa demanda deles, a gente fez alguns ajustes buscando estacionamentos. Se der uma volta, eu não falo de longe, eu falo de Caxias, eu falo de Porto Alegre, de cidades muito próximas, e observar as entradas das cidades, elas não têm estacionamento. O estacionamento... por mais que eu entenda o que eles estão solicitando, ele acaba fazendo com que tu tenha que cruzar 4 pistas movimentadas e causando outros acidentes. Então, na verdade, o tipo de comércio que se instala ao longo de entradas de município acaba tendo um viés diferente do que aquele comércio de rua. Isso não é uma intervenção ou um contraponto ou querer provocar ninguém. Isso é uma mudança cultural. Eu tinha noção, sim, de que aconteceria isso, porque no momento que tu tenta implantar uma mudança cultural, as pecinhas se movimentam e se incomodam. Elas só verão isso daqui a 2, 3, talvez 5 anos. Mas a gente fala em projetar para 20 anos, né? Mas e quando é que eu vou começar a fazer para 20 anos? Então, o objetivo é esse. As principais mudanças que foram incorporadas ao projeto, principalmente com relação ao aumento do número de vagas de estacionamento? Número de vagas de estacionamento, eu diria que foi a principal pedida, tá? E tudo que é viável foi deixado.
Outras solicitações foram que algumas casas, principalmente residências, tá, que teriam alargamentos, elas teriam a calçada passando muito próxima da parede da casa. Falo de casas que hoje têm cercas, tem um pátio. Então a gente fez as chamadas orelhas, abas, para afastar e deixar com que essas casas ficassem da forma que estão hoje. Porém, se eu deixo essa aba, eu não alargo, eu não tenho estacionamento. Então foi todo um jogo, quase um quebra-cabeças que a gente montou para atender a grande maioria. E eu te diria que sim, a grande maioria foi atendida. O presidente do Conselho Gestor de Farroupilha, Daniel Bampi, avalia que a reunião da terça-feira foi produtiva e marcou evolução no projeto. Bom, a gente teve pela segunda vez um encontro por conhecimento do projeto, onde no primeiro encontro foram sugeridas algumas mudanças para criar o mínimo de impacto possível ali, tentar preservar o máximo possível de estacionamento, e sim, as sugestões que foram dadas pelas entidades na outra reunião foram aceitas e houve uma evolução bastante grande aí no projeto, com alguns pontos de estacionamento a mais, né? Aquela própria praça que tem ali virando um estacionamento também. Então, a ideia era essa, que a gente possa aconselhar no sentido de que se crie o mínimo de impacto possível para quem está aí e também para que se tenha o desenvolvimento do município. Ainda tem muitos descontentamentos, pessoas, comerciantes que não concordam. Dá para atender todas essas demandas ou tem que ir para o sacrifício? Essa não é uma função do Conselho, né? A gente participa aconselhando, né, como já diz, através das suas entidades. O ideal é que as pessoas que têm algum impacto procurem a entidade a qual as representa, caso não tenha alguma representatividade através de entidades, né, que procure a prefeitura para colocar a sua situação e o seu desagrado com aquela situação. Presidente, agora tem próxima reunião, como é que o Conselho vai tratar essa questão? Sim, nós vamos ter mais um encontro onde a gente vai propor ali o acordo ou desacordo com o que foi apresentado, né? Que hoje não aconteceu o tempo hábil, mas teremos mais um encontro sim para tratar deste assunto. Bom, houve uma sugestão também de que o Conselho conversasse com os comerciantes aí. É necessário ou os comerciantes devem procurar as suas entidades? Não, os comerciantes que são associados à sua entidade devem procurar a entidade a qual os representa para colocar a sua situação, e aí sim, através daquela entidade que ela represente o todo, né, e represente seus associados, coloque, olha, estamos de acordo ou não estamos de acordo com determinada situação. O Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha deverá se reunir nos próximos dias para uma nova reunião sobre o assunto. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.